tratar com você nesse vídeo sobre um jogador que está fazendo toda a diferença hoje no São Paulo, o goleiro Rafael, que quando foi contratado pelo Tricolor, eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a contratação, falando do acerto que o São Paulo teve em contratar esse jogador. Grande parte da torcida são paulina que viu o vídeo elogiou aqui, inclusive meus comentários e minha análise na ocasião. Teve um ou outro que criticou, falando que era mais o mesmo. Enfim, o vídeo está aí no canal para vocês conhecerem. Vou deixar inclusive aqui na descrição deste vídeo o link para você conferir o que eu falei do Rafael quando ele chegou. Que era uma grande contratação, que provavelmente seria o goleiro para fazer com que a torcida do São Paulo esquecesse definitivamente esse problema no arco, E poderia ser também o goleiro, para ter um debate aí com alguns torcedores sobre a importância dele em relação ao próprio Rogério Ceni. O Rogério Ceni, a despeito de ter sido um técnico bastante complicado para o São Paulo, foi um jogador espetacular dentro de campo, foi um monstro, foi um absurdo de jogador, uma personalidade ali bem complexa, agressiva em vários momentos, mas eu acho que até mesmo isso era importante para o São Paulo naquela situação. Só que o Rogério Ceni, quando ele deixou de ser goleiro do São Paulo, parece que houve ali um problema no arco, Ninguém conseguiu dar conta do recado. Inclusive o Jean, que acabou saindo do São Paulo, hoje está jogando no Cerro Porteño do Paraguai, que era um goleiro muito promissor, não conseguiu dar conta do recado. Hoje, inclusive, melhorou bastante na carreira, está evoluindo muito, está sendo bem profissional lá no Paraguai, muito profissional, tomou vergonha na cara, deixou a noitada de lado, deixou as agressões de lado, focaram só no futebol, está virando realmente um goleiro bem interessante, o Jean. Agora, nem ele deu certo e outros também não. Aí contrataram um monte de jogador, Jandrei. O São Paulo começou, por exemplo, a querer buscar goleiro no Santos, E aí, inclusive, trouxe o Jandrei, que era o terceiro goleiro do Santos. Aí trouxe o Felipe Alves, que conseguiu ser o terceiro goleiro de um time inexpressivo que caiu para a segunda divisão no futebol brasileiro, Terceiro, gente. Felipe Alves era o terceiro. E aí, Felipe Alves que acabou deixando o São Paulo. Não deixou o São Paulo, mas que vai deixar o São Paulo porque ninguém mais quer o Felipe Alves. Nem o São Paulo quer o Felipe Alves, nem o Fortaleza quer também este goleiro que tem um comportamento bem irresponsável. Infelizmente, ainda não se tocou que no momento da carreira dele deveria ser mais profissional, porque já está num momento aí bem crítico, Não está com a mesma qualidade de antes, mas o comportamento dele continua a ser um comportamento de adolescente. Então o São Paulo errou muito na busca de jogadores para o arco, Contudo, quando manifestou interesse pelo Rafael, eu falava que era um grande acerto, Quando ele chegou, elogiei a contratação, Chegou evidentemente nesse São Paulo bastante conturbado aí, mas pouco a pouco foi ganhando confiança, pouco a pouco foi ganhando relevância, diante dos outros, pouco a pouco sua autoestima foi melhorando e pouco a pouco suas defesas foram acontecendo. Quando ele era reserva lá no Galo, ele era reserva simplesmente por uma situação bem circunstancial, O fato do goleiro titular jogar com os pés sempre foi algo muito valorizado no Galo, a partir da passagem do São Paulo e por lá, Mas ele era o melhor goleiro do Galo, inclusive, na minha opinião. O Rafael teve esse problema aí de sempre ser reserva de grandes goleiros, Nunca ter grandes oportunidades. Então, até em virtude disso, ele era mais um reserva que chegava ao São Paulo. Isso também contribuía para que muitos não tivessem bons olhos em relação a ele, Mas ele está dando a volta por cima e hoje praticamente é um jogador que não tem, não tem reserva para ele. Aliás, isso também preocupa. O São Paulo precisa se preocupar em ter um reserva à altura. Mas o Rafael hoje é absoluto no arco do São Paulo. E o São Paulo precisa buscar um reserva, porque quem está na reserva, infelizmente, não manifesta, mas nem de longe, gente, a mesma confiança que hoje o Rafael desperta nos torcedores e torcedoras do Tricolor do Mundo B, Então eu quero tocar com vocês aqui algo bem interessante. Vamos dar nota para alguns pontos aqui, algumas características do jogo do Rafael, Nota de 0 a 10 para alguns pontos aqui do futebol que ele pratica dentro de campo ali no arco, A saída do gol, os reflexos do goleiro, o posicionamento, defesas improváveis, as interceptações ali, quando tem um bloqueio defensivo, liderança dentro de campo, e outros pontos aqui. Quero tratar com vocês sobre isso, antes, contudo, chamar a sua atenção para o fato de que este vídeo tem o patrocínio da OneXBet para você que curte uma aposta esportiva, Então eu deixo aqui o link na descrição do vídeo, também no comentário fixado, para você conhecer a OneXBet de novo, caso você curta uma aposta esportiva. Josi, já sou inscrito, então se você já é inscrito usando o link, use e abuse de apostar pela OneXBet. Se não é,
cadastre-se lá, mas coloque também o código promocional ONEXJOSA para notificar para eles que vale a pena investir aqui neste canal, tá? Trata-se de uma casa de aposta mundial aí, internacional, uma das mais importantes, uma gigante aí do mundo das apostas, né? E que de fato trata você como consumidor e não somente como um mero apostador qualquer, né? Patrocina inúmeras equipes aí mundo afora, Liverpool, Barcelona, patrocina inúmeras competições, né, mundo afora, como competições aqui do futebol, do futebol terceira divisão, aqui do futebol brasileiro, Série D, Série C, sempre está sendo patrocinada também pela OneXBet, né? Então, se você não conhece, usa o link e se cadastre lá para dar essa força aqui pro canal do Josa Novaes, tá bom, gente? Muito obrigado aí por essa força aí. Voltemos então ao goleiro Rafael. Tem muitos anos de carreira pela frente, né? Muitos anos. O Rafael é um goleiro que chega, é bem a mineira, né? A maneira como ele se comporta, né? Ele chega devagar, devagarinho, né? E pouco a pouco vai ganhando o carinho de todo mundo, né? Pouco a pouco vai ganhando a admiração de todo mundo. E o Rafael garantiu aí algumas vitórias para o São Paulo. Inclusive essa vitória no último jogo contra o Goiás, a gente pode atribuí-la muito a Rafael, né? O São Paulo fez gols, evidentemente, para ganhar essa partida. Foi um jogo muito complicado, mas o São Paulo fez 2 gols, né? O São Paulo poderia perfeitamente ter levado 3 gols nesse jogo aí. Poderia ter levado 4 gols nesse jogo. Foi um jogo difícil e o São Paulo só conseguiu vencer, na verdade. Não, evidentemente que também porque fez os gols lá. Mas vamos combinar, né? O Rafael foi o principal jogador em campo, foi o responsável por essa vitória do São Paulo aí. Praticamente garantiu 3 pontos do São Paulo. Teve aquela defesa ali no puro reflexo ali no... que foi impressionante, né, gente? Aquela defesa ali que a bola já estava entrando, né? É o que a gente chama de defesas improváveis. É aquela defesa que, se ela não acontece, tá tudo muito bem. Ninguém vai questionar o goleiro quando a defesa daquela não acontece, né? Vou tocar mais nesse ponto daqui a pouquinho quando eu falar das defesas improváveis, né? Ele garantiu essa vitória. Acho que contra o Coritiba também a gente pode colocar na contra o Rafael a vitória do São Paulo. Acho que contra o América também a gente pode falar que o Rafael foi diretamente responsável pela vitória do São Paulo, né? Além de outras contribuições em demais partidas aí. Ou seja, está fazendo toda a diferença neste momento, né? Mesmo que o São Paulo agora tenha apresentado aí uma dificuldade enorme no jogo aéreo, ainda assim o São Paulo está conseguindo mandar muito bem defensivamente, isto muito graças a este goleiro que muita gente está chamando aí de Rafael Ceni, né? Rafael Ceni. Alguns chamam de monstros, de não sei o que e tal, e alguns chamando aí de Rafael Ceni. Porque, na verdade, o Rafael, até o momento, é o melhor goleiro do São Paulo depois do Ceni. É o melhor. Indiscutivelmente. Tá? Indiscutivelmente. Tá jogando demais, gente. Agora, evidentemente que a abordagem sobre o Rafael aqui, ela ainda tem uma amostra muito reduzida, não são tantos jogos assim. Então até mesmo até mesmo o fato dessa amostra ser reduzida, ter poucos jogos ainda vestindo a camisa do São Paulo, né? Tem muita coisa para ser avaliada mais à frente, né? Então essa avaliação que eu estou fazendo aqui ainda é uma avaliação também, a parte premiada por uma abordagem, por uma amostra reduzida, é uma avaliação que também não, ela é um pouco reduzida de qualidade, né? Ela vai melhorar um pouco mais à frente quando nós tivermos aí muito mais jogos, né? Então quando tiver, por exemplo, uma decisão, como o goleiro vai lidar com a decisão, enfim, quando o goleiro eventualmente levar 3 cartões amarelos, um cartão vermelho, e quando ele voltar, como é que ele vai voltar, se eventualmente ele tiver uma lesão, como é que ele vai voltar depois da lesão, tudo isso aí a gente precisa analisar depois. Não temos esses números aqui para entrar na abordagem, para entrar na nossa análise. Então, é uma análise, evidentemente, ainda bem parcial, mas vamos lá, né? Sobre a saída do gol do Rafael, de 0 a 10. Alguns sustentam que a saída do gol dele ainda precisa melhorar. Eu concordo. Agora, evidentemente, que quando você fala isso, você também está deixando de lado o fato de que o São Paulo está mal no jogo aéreo. Tem um problema aí que o Dorival precisa corrigir, que é o tempo de bola dos zagueiros do São Paulo. Não está legal. Quando a Arboleda não está presente, parece que a situação piora muito, né? Então, acho, por exemplo, que o Alan Franco, que muita gente fala que ele não vai muito bem no jogo aéreo. Eu acho que é problema de posicionamento. Acho que é problema de tempo de bola. Porque ele mandava muito bem nesse jogo aéreo. Tanto é que o Alan Franco é um jogador que faz gols, inclusive. No jogo aéreo ofensivo, ele é um cara que assina por alguns gols. Ele faz gols, já fez gol no São Paulo, inclusive, de cabeça. Então, o problema, na minha opinião, é tempo de bola. Algo que precisa ser melhor treinado ali para o jogador. Acho que a comissão técnica do Dorival precisa se ocupar desse problema aí. Então não é somente culpa do Rafael, mas acho que tem que evoluir sim. Tem que evoluir. E de 0 a 10 para ele, eu dou nota 6 neste quesito aí, saída do gol. Reflexos para mim até agora, pelo que a gente viu,
né? Os reflexos do goleiro não são solicitados a todo tempo, né? Mas pelo que eu vi até agora, de 0 a 10 eu dou 8 para o Rafael. Qual a sua nota em relação a isso aí? Pode anotar aí, colocar todos os pontos que eu estou destacando aqui, deixe também as suas notas aí. Tem gente que vai deixar 10 em tudo, né? Olha, e se fizer isso, parabéns, está tudo muito bem. Eu legitimo aí a sua nota aí para o Rafael, porque ele está merecendo, né? Reflexos para mim de 0 a 10 é 8, porque quando ele é solicitado a fazer isso, ele está impressionando demais, né? Posicionamento. O posicionamento, gente, aqui a gente pode colocar o posicionamento junto com as tais defesas improváveis, né? Uma coisa necessariamente não elimina a outra, tá? O goleiro pode ter um ótimo posicionamento, mas mesmo assim, ele pode fazer aquelas defesas improváveis voando, sabe? Posicionamento parece que a bola vai sempre em cima do cara. O monstro disso aqui no futebol brasileiro foi o tal do Tafarel. É impressionante. Era um goleiro, sabe, parece que não fazia nada em campo. A bola, os caras sempre chutavam em cima do Tafarel, gente. Isso é posicionamento, né? Ao contrário disso, aquelas defesas improváveis. Porque quando o cara está muito bem posicionado, ele vai fazer defesas que todo mundo prevê que ele vai fazer, né? Agora, quando ele faz aquelas defesas que ninguém imagina que ele vai fazer, então aí não tem a ver com o posicionamento não. Só que o fato dele fazer essas defesas, né, não agride a qualidade do posicionamento do goleiro necessariamente. Acho que em termos de posicionamento, o Rafael, neste momento, tem 7 de 10. Não é tão simples assim. O tal do posicionamento é algo que o goleiro precisa de jogar demais para conseguir ter muito bem. É o tal do posicionamento e também dos reflexos, tá? Precisa jogar muito para conseguir ter qualidade nesses quesitos aí. Então, para mim, 7 de 10 em posicionamento, né? 1 contra 1, sabe? Quando o goleiro vai pro embate com aquele atacante, tivemos pouca amostra disso aí, muito reduzida. Nunca vi até agora, né? Até em virtude de ser muito pouco, o que eu vi até agora me deixou um pouco em dúvida em alguns pontos aí, né? Então, fica um pouco em dúvida. Eu vou dar 6 de 10 para o Rafael neste ponto aí, igualando a nota que ele teve ali na saída de gol, né? Interceptação, né, as interceptações que o goleiro faz diante de um bloqueio defensivo. Imagina, por exemplo, aquele escanteio. Então, os atacantes da equipe adversária bloqueiam o goleiro, não deixam ele, por exemplo, ter um espaço para pular, para fazer para sair do gol, né? Esse tipo de jogada aí dos atacantes é muito comum no futebol, cada vez mais comum, né? Você bloquear o goleiro, não deixar ele sair. Como é que o goleiro se comporta em relação a isso? Como é que o goleiro age em relação a isso? Às vezes o bloqueio acontece também pelos próprios jogadores da sua equipe, né? Que para tentar marcar os atacantes, acabam também, de forma até equivocada muitas vezes, se posicionando juntamente com o goleiro e fortalecendo o bloqueio defensivo ao goleiro. Como é que ele lida com isso? Como é que o Rafael faz para dar com esses problemas, na minha opinião? É 7 de 10, né? É 7 de 10. Analisando mesmo a questão da amostra aí, de algumas situações que ele teve esse bloqueio aí, acho até que teve muita situação dessas daí. Para mim é 7 de 10. Tem algo a evoluir nisso daí, mas isso não é fácil também. É muito complicado. Os grandes goleiros do mundo sofrem muito com esse tipo de jogada aí, até porque é algo, né, bem novo no futebol. Não é algo, por exemplo, que já tem uma tradição, né, que já ocupou muitas reflexões, tal, enfim. Não é algo que acontece, por exemplo, há 50 anos no futebol. Não, é algo novo no futebol. Então é algo que ainda grande parte dos goleiros do mundo precisam evoluir nessa questão aí, né? As defesas improváveis. Nisso até agora tá dando show o tal do Rafael, né? E nesse jogo, inclusive, ele fez de novo e mandou muito bem. Praticamente salvando o São Paulo aí de uma derrota, sinceramente, né? Então, pra mim, nesse quesito aí, olha, 8 e 9, vou ficar com 8 aí pra ser bastante crítico, até chato, né? Ele merece até, se você der 10, eu acho que tá valendo. 8 de 10 para mim nas defesas improváveis. Naquilo que o Rafael mais precisa evoluir, embora eu igualei a nota dele aqui com a saída de gol. Eu dei 6 aqui para ele na questão liderança. Vamos combinar, se você der 5 tá muito bem, se você der 4 tá muito bem. Porque qual é o problema? O jogador pode ser perfeitamente um líder, mas sendo calado, né? Mas é muito melhor que o goleiro fale muito, reclame muito, xinga a zagueirada, reclame de todo mundo, né? E nisso, para aqueles que chamam ele de Rafael Ceni, nisto o Ceni dava uma aula e era assim, disparadamente superior a Rafael. Agora, o Rafael pode também evoluir. E isso também pode passar pelo tempo em que ele ficar no São Paulo, né? À medida que ele ficar no tricolor, mais confiante vai ficar e aí vai conseguir reclamar mais da sua zaga, cobrar muito mais o posicionamento da sua zaga e assim por diante. Neste ponto, o Rafael merece realmente evoluir. Agora, no geral, para mim, a nota do Rafael é 8 de 10 e é uma nota absolutamente merecida e pode evoluir, porque até o momento ele é um dos grandes goleiros dessa gestão do Dorival no comando do banco de reservas do São Paulo. Tá bom, gente? É isso.